sou o professor Magnum, sejam bem-vindos à Sala de Aula Invertida. Aqui a transformação começa antes da aula, mas a reação acontece em sala. Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre separação de misturas. Para isso a gente vai precisar relembrar um pouquinho do que a gente já falou sobre substâncias e misturas. Mas será que realmente é importante falar sobre processos de separação de mistura? Bom, trouxe aqui alguns exemplos para vocês de separações que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, coar o café. A gente faz a mistura da água com o pó de café e depois precisa separar. O processo que a gente usa para separar essa mistura é a filtração. Quando a gente vai separar feijão ou arroz, separar os grãos bons dos grãos ruins, a gente chama esse processo de catação. Uma separação é quando tem sólidos grandes, a gente separa com a mão mesmo. Peneiramento da farinha, também a gente está falando de separação de grãos por tamanho. Então, quando a gente peneira a farinha para passar só a farinha fina e deixar os grumos ali em cima, a gente está fazendo um processo de separação também. Outro processo muito comum de separação é a filtragem da água. Quando a gente faz a filtragem, a filtração da água, aquele filtro que eventualmente tem na torneira, ou que a gente tem um equipamento eletrônico para fazer essa filtragem da água, também estamos falando de um processo de separação de misturas. Relembrando então, substâncias, o que são? Quando a gente fala em substância, a gente está falando de uma composição química definida e constante. Tem só uma substância ali. Então as propriedades elas são fixas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Trouxe ali alguns exemplos para a gente. Água destilada, o ouro puro, sal que a gente usa na cozinha, ok? Já misturas é quando tem duas ou mais substâncias combinadas. Nesse caso, as propriedades variam de acordo com a composição. Se a gente tem água com sal, o granito, né, que é uma mistura sólida, e o ar atmosférico também é uma mistura de gases. Ainda falando sobre misturas, a gente separa elas em dois tipos, né? Misturas homogêneas, que são quando visualmente a gente não consegue distinguir uma substância da outra. Então, por exemplo, a água com sal dissolvido, álcool misturado à água ou até mesmo o ar atmosférico. Já no caso das misturas heterogêneas, a gente percebe duas ou mais fases, a gente consegue identificar visualmente. Então é o caso da água misturada com óleo, areia e pedras ou o próprio granito. O problema central para nós aqui na química com relação às misturas é como fazer para separá-las. Então, o primeiro passo para esse processo é a gente identificar a mistura, perceber que há ali efetivamente uma mistura. Depois a gente vai escolher uma técnica que seja apropriada para aquele caso. E no fim das contas, o que a gente quer é obter os componentes separados, obter essa separação das nossas substâncias. Falando aqui então da catação e do gradeamento. O que é a catação? A catação é esse processo manual no qual a gente separa componentes grandes, que a gente percebe a separação entre eles. Caso da separação do feijão, separar as pedrinhas que vêm eventualmente com o feijão, triagem do lixo reciclado. Já o gradeamento é um processo em que a gente usa grades para fazer a separação dos sólidos. Então, por exemplo, separação de rochas grandes, separação de grãos na agricultura. Também esse processo é utilizado no tratamento de água. Então tem o gradeamento lá no começo para separar objetos muito grandes que possam vir a estar presentes na água antes de a gente prosseguir com o tratamento. Peneiração. Peneiração também é um método de separação de sólidos que é muito utilizado para separar areia de pedra, farinha dos grumos, como a gente já falou, e na mineração também. A ideia aqui é separar diferentes tamanhos de grãos ou de pedras pelo seu tamanho, ok? Então, tem um tamanho específico de tela de malha que deixa passar só um tamanho de sólido, ok? Filtração. Filtração é o método que a gente usa para separar sólido de líquido. Então a gente precisa de um meio filtrante
No caso do café é o nosso papel filtro. No laboratório a gente vai usar também um papel filtro. Pode ser outro meio filtrante também, tá? A gente tem dois tipos basicamente de filtragem. Seria a filtração simples. A filtração simples é a que a gente usa em casa para o café. E tem também a filtração a vácuo. Essa a gente usa mais em laboratório, ok? Principalmente quando o sólido é muito fino. Aí a gente precisa forçar a passagem do líquido e a gente usa o vácuo para fazer essa contrapressão, ok? E ali tem alguns exemplos para nós de aplicações reais, como a preparação do café, o tratamento de água, a indústria farmacêutica e até mesmo na clarificação de óleos e sucos. O processo de decantação ele é baseado na diferença de densidade. Então, por exemplo, quando eu quero separar a água do óleo, eu uso esse processo. Um dos dois desce e o outro sobe. Nas estações de tratamento, a gente também utiliza a decantação, mas aí é para separar partículas em suspensão, que às vezes são muito pequenas, demoram um tempo até descer. Então a gente usa esse mesmo método de decantação. Na garimpagem, eventualmente, isso pode ser utilizado também, certo? E a gente usa isso no dia a dia, percebe esse fenômeno acontecendo, por exemplo, quando a gente mistura lá o Nescau no leite. Se deixar parado o tempo suficiente, o que acontece? O Nescau desce. Então o Nescau com leite é uma mistura heterogênea e a gente separa também por decantação. Um outro processo também bastante utilizado é a evaporação, que é o que acontece, por exemplo, na recuperação do sal da água do mar. Então, quando a gente deixa a água com sal para evaporar a água e depois pega só o sal, é esse processo que a gente está fazendo. Esse processo pode ser utilizado também para concentrar soluções. Então eu quero uma solução mais concentrada, evaporo um pouco do solvente e aí vou ter uma solução mais concentrada no final. O processo de destilação também é um processo extremamente importante de separação, mas agora usado para líquidos, separação de líquidos. Primeiro passo então é aquecer a mistura, depois a gente começa a evaporar, condensa e coleta no final. No processo de destilação, ou para que a gente consiga fazer o processo de destilação, é preciso que as substâncias que estão misturadas tenham uma diferença grande de ponto de ebulição. Quando a gente tem isso, a gente consegue então utilizar o método de destilação para separar. Que é o que a gente faz, por exemplo, com a separação do álcool e da água. Lá nos processos de destilados, quando a gente tem lá, por exemplo, a cachaça. Aqui a gente tem algumas aplicações reais dos nossos processos de separação, então. No tratamento da água, aparece a decantação, a filtração, a destilação pode aparecer eventualmente também, para tornar a água potável ou pura. Já a reciclagem, a gente tem ali processo de catação, gradeamento, peneiração, separação dos materiais recicláveis através da triagem. Na indústria alimentícia a gente tem peneiração, filtração e evaporação. Por exemplo, para concentrar sucos, a gente utiliza a evaporação. Na produção de sal, a gente tem lá as salinas, que acontece a evaporação pela ação do sol e do vento. Vou deixar aqui como desafio final para vocês, que vocês imaginem, se eu tiver uma mistura de areia, sal, água, óleo e pedras, como vocês fariam essa separação? Quais os processos vocês utilizariam? Em qual ordem vocês utilizariam esses processos? E qual seria o resultado final de cada etapa? Vocês vão trazer isso para a próxima aula para a gente discutir na aula presencial. Por hoje é isso, tchau e até a próxima!